Eu preciso fazer esse vídeo, não é nem para vocês. Eu preciso fazer esse vídeo para mim, porque não passa um dia que não venha um pateta aqui embaixo nos comentários para falar assim: mas e o caso do Celso Daniel? Por que você fala da Marielle? Quem matou o Celso Daniel? Por que você não explica o que aconteceu com o Celso Daniel? Então assim, eu já expliquei várias vezes aqui. O Celso Daniel não é um caso que está em aberto, não é um caso sem solução, não é um caso que ninguém explicou. Essa pessoa, se ela se importasse com o Celso Daniel, ela saberia que o caso já aconteceu em 2002, foram 10 anos de investigação, foi julgado em 2012, 6 pessoas foram condenadas, já cumpriram pena e já até saíram. Porque por progressão de regime, essas pessoas já cumpriram o sexto da pena e já até saíram. Então não tem dúvida, não tem o que explicar. Mas, como eu já expliquei em outros vídeos, eu não vou nem me dar o trabalho de explicar de novo, porque eu já expliquei num vídeo que ficou tão bonitinho que eu vou pôr aqui de novo na sequência. Então se você pergunta para mim o que aconteceu com o caso Celso Daniel, você assista o que vem aqui, tá? É só um vídeo que eu faço para mim mesmo, porque agora quando alguém vier me perguntar o que aconteceu com o Celso Daniel, eu simplesmente pego o link desse vídeo e coloco lá na resposta e a pessoa não me atazana a paciência. Valeu? Fiquem com o vídeo agora então para você entender de uma vez por todas o que aconteceu no caso Celso Daniel. Tá certo? Um grande abraço e eu já fui! E lá vem o Marcos Valério mais uma vez acusar o Lula de participação na morte do Celso Daniel. O que será que aconteceu? Eu vou explicar para você quem foi Celso Daniel e quem que é esse Marcos Valério. Vem comigo! Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Para quem chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Dá essa força pra gente, porque se você se inscreve, o canal cresce e a gente consegue levar a informação para mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, aqui em cima ó, tem o link do nosso Apoia-se, você pode deixar o valor que você quiser. Se você quiser, fica a seu critério. Estamos combinados? Olha a bomba do dia. Marcos Valério fez uma acusação gravíssima, dizendo que Lula é o mandante do assassinato do prefeito Celso Daniel. Celso Daniel, que era prefeito de Santo André em 2002, foi assassinado e ele veio dizer agora que o Lula é o mandante desse assassinado. Assusta um pouco, né? Porque você pensa assim, em 50 anos de vida pública, ninguém nunca acusou o Lula de assassinato. Já falaram de tudo, que ele era dono de tudo, que ele roubou tudo, mas ninguém nunca falou que ele é mandante de assassinato. E todo bolsominion que vem aqui me encheu o saco, quando a gente fala que tem algum crime da família Bolsonaro, quando a gente fala alguma coisa que eles estão fazendo, vem o bolsominion falar: e o Celso Daniel? Você não fala do Celso Daniel? O que aconteceu? Quem mandou matar o Celso Daniel? Como se tivesse alguma dúvida sobre isso. Então deixa eu explicar primeiro para você quem foi Celso Daniel e o que aconteceu em 2002, tá bom? Vamos começar a história. Celso Daniel era o prefeito de Santo André e estava se investigando na época, por volta de 2001, 2002, havia suspeita de que tinha um esquema de corrupção dentro da prefeitura de Santo André. Ele já era prefeito pela terceira vez, ele era um político tradicional de Santo André, e diziam que tinha uma pessoa que se chamava Sombra, que era um empresário, que vivia arrecadando propina, e que essa propina ia para a prefeitura e que de lá ia para o PT, porque o Celso Daniel era do PT. Isso estava sendo investigado e de repente o Celso Daniel apareceu morto. Quando ele apareceu morto, prenderam 5 ou 6 pessoas acusadas de terem matado ele. A Polícia Civil fez um inquérito e na época, em 2002, qual que foi a conclusão da Polícia Civil? Que foi um crime comum por acaso. Qual que foi a história que a Polícia Civil apurou na época? Que ele estava numa churrascaria com um colega, saíram de lá e um grupo queria sequestrar uma pessoa, outra pessoa, não o Celso Daniel, e perseguiram essa pessoa e perderam eles de vista. E aí, revoltado, provavelmente com droga, não queriam perder a viagem, resolveram sequestrar qualquer pessoa. Veio uma pajeiro, falaram, deve ser alguém com dinheiro, fecharam o carro, abriram as portas, tiraram o passageiro, que era o Celso Daniel, e sumiram com ele. No cativeiro,
eles ficaram sabendo que tinham preso o prefeito de Santo André. Aí, sem saber o que fazer, o líder do grupo falou, ó, dispensa esse cara aí. Segundo eles falaram, a ordem para dispensar era para libertar o cara, mas o rapaz que estava tomando conta dele entendeu que era para matar. Foi numa favela, contratou um menor de idade para executar e assumir a culpa. E aí o corpo dele foi encontrado lá com 8 perfurações. Essa decisão de 2002 não foi aceita pela família. A família não achou que o crime era um crime comum e ainda mais por acaso. Ela achava que o crime tinha motivação política. Então eles ficaram batalhando para reabrir o caso. O caso foi reaberto, as investigações recomeçaram e aí as testemunhas voltaram a ser ouvidas, começou a apurar tudo de novo e isso se estendeu. Se estendeu por 10 anos. O novo julgamento aconteceu em 2012. Aí em 2012, 5 pessoas foram a julgamento, daquele grupo original realmente, foram condenadas todas, um a 24 anos, outro a 20, outro a 18, todos na faixa de 20 anos, em 2012. E a tese realmente, depois de 10 anos exaustivos de investigação, é que foi um crime comum. Por que então que esse Marcos Valério aparece falando que foi o Lula que tentou matar? Quem é o Marcos Valério? Aí já é um outro caso que chama Mensalão. Foi investigado e descoberto no tempo do PT um esquema que seria assim. O PT tentava governar, tinha suas propostas enquanto Lula era o presidente, e na articulação política, o chefe da Casa Civil era o José Dirceu. Ele que era o responsável por costurar os acordos para aprovar as propostas na Câmara. Como que ele fazia? Ele comprava apoio, chamava mensalão porque ele dava uma verba mensal para os deputados para votar conforme o interesse do governo. Ele, o Zé Dirceu, o José Genuíno, todos foram julgados e todos foram condenados nesse esquema do mensalão. O Lula sabia? Vamos analisar. O Zé Dirceu foi condenado pela Rosa Weber. A Rosa Weber jogou o caso dele e disse assim, essa frase ficou clássica. Não tenho prova cabal contra José Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Eu vou repetir, a Rosa Weber falou exatamente isso. Não tenho prova cabal contra José Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Ela usou para condenar José Dirceu uma teoria que não existe no direito brasileiro, que chama teoria do domínio do fato, que é mais ou menos o seguinte. Imagina que eu tenho um empregado, e o meu empregado cometeu uma irregularidade, ele cometeu um crime. Eu, por ser o chefe dele, sou obrigado a saber o que ele faz, então eu também sou responsável pelo crime dele. Isso seria a teoria do domínio do fato. Eu sou obrigado a dominar os fatos que estão sobre a minha responsabilidade. Então, se eu não cometi crime, mas um empregado meu cometeu, eu sou coautor do crime. Isso não existe no direito brasileiro, mas a Rosa Weber usou para condenar o Zé Dirceu e falou: não tenho prova cabal contra o José Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Então, José Dirceu, dito por ela mesmo, foi condenado sem provas, mas está condenado e cumpre pena até hoje. O Lula, no caso do triplex do Guarujá, o próprio Deltan Dallagnol falou: não tenho provas, tenho apenas convicção. Sem provas, dito pelo próprio Dallagnol, o Lula foi condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro, em segunda instância pelo TRF4. No sítio de Atibaia, a tal da Gabriela Hart, a juíza que substituiu o Sérgio Moro, copiou e colou a sentença do triplex do Guarujá no caso do sítio de Atibaia. Ela sequer deu ao trabalho de ler o inquérito, ela simplesmente copiou e colou. Ela assumiu isso, que ela copiou e colou a sentença. Então vamos parar para pensar. No caso do Zé Dirceu, a própria Rosa Weber falou: estou condenando sem prova, mas vou condenar. O Lula foi condenado no caso do triplex do Guarujá, sem prova, dito pelo próprio Dallagnol. No caso do sítio de Atibaia, o Lula foi condenado sem que a juíza tivesse lido o processo, porque ela simplesmente copiou e colou a sentença. Você acha que se o Lula tivesse algum envolvimento no caso Daniel, a justiça simplesmente teria aliviado? Para e pensa, se julga desse jeito os crimes do PT, se o Lula já foi condenado 2 vezes sem provas, você acha que se ele tivesse envolvimento com assassinato teriam aliviado? Porque as pessoas vêm dizer assim: o Lula comprou o STF, e por que ele está preso, criatura? E por que ele ficou de fora da eleição? Qual que é o plano que o Lula tinha de ser preso para ficar fora da eleição?
Se o STF fosse do Lula, como dizem, se os ministros fossem petistas, por que o Lula foi preso? Por que o Lula ficou fora da eleição? Então, com certeza, se o Lula não foi condenado, o Lula sempre tem uma lei diferente para o Lula. Tem uma lei que vale para todo mundo e tem uma lei que vale para ele. Se o Lula não foi condenado, com certeza ele não tem envolvimento, porque até quando não tem prova, condenam. Estamos entendidos sobre isso? Mas o que eu quero falar com você agora é o seguinte. Esse Marcos Valério, ele é um cara muito complicado. Porque nesse esquema do mensalão, em que ele seria o operador de propina, ele que era o responsável pela distribuição de dinheiro com os deputados, ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão. E ele cumpre pena desde 2013. Desde que ele começou a cumprir pena, hoje ele está com 58 anos de idade, nesse tempo todo ele já tentou várias vezes acusar, sempre ele acusa o Lula, acusa alguém, para tentar fazer um acordo de delação premiada. E nunca cola, porque ele simplesmente fala e ele nunca apresenta prova nenhuma. Então ele está tentando, toda hora ele tenta fazer um acordo de delação premiada, joga alguma coisa e essa coisa cai. De 2013 até hoje que ele está preso, ele já foi espancado dentro da prisão 4 vezes. Porque a prisão é assim mesmo, gente. Os presos lá, de repente, eles estão brigando, um mata o outro, isso acontece. Ele já foi vítima de espancamento até quase morrer 4 vezes dentro da prisão ao longo desses anos. E como ele já está chegando nos 60, dentro da prisão a condição de saúde nunca é a mesma, ele tem muito receio realmente de que ele não saia de lá vivo, que ele acabe morrendo lá dentro. Porque ele talvez não viva tanto lá dentro como ele viveria aqui fora e de repente ele pode ser espancado, ele pode ser assassinado. Então ele tenta desesperadamente toda hora fazer um acordo de delação premiada. E dessa vez que ele fez essa denúncia, ele reproduziu um diálogo que ele teve com um empresário chamado Ronan, que teria sido quem passou para ele essa informação de que o Lula teria mandado fazer o assassinato do Celso Daniel. E o próprio empresário, hoje mesmo, no mesmo dia, já desmentiu. Disse que ele está mentindo, que ele está só tentando fazer um acordo de eleição premiada, que eles nunca tiveram esse diálogo. Então, assim, basicamente, nós estamos falando de um cara criminoso, condenado a mais de 40 anos de prisão, que está desesperadamente, desde 2013, tentando assinar um acordo qualquer de delação premiada para sair da cadeia. Ele sempre acusa o Lula de alguma coisa e nunca aceitam as delações dele. Gente, o Lula está preso por causa de uma delação. O Lula está preso por causa do Léo Pinheiro, que é uma delação sem provas. Até um ticketzinho de pedágio foi aceito pelo Sérgio Moro como prova. E o Lula está preso por causa disso. Para não aceitarem as delações do Marcos Valério é porque realmente não tem fundamento nenhum. E eu digo mais para vocês, as pessoas que vêm aqui me perguntar toda hora, mas e o Celso Daniel? Quem mandou matar o Celso Daniel? Quem não sei o que é o Celso Daniel? É uma hipocrisia tão grande, porque é um crime que aconteceu em 2002. Essas pessoas, você acha realmente que elas se importam com o que aconteceu com um prefeito de Santo André, um prefeito da ABC de quase 20 anos atrás? Você acha que essas pessoas estão perguntando isso porque elas realmente estão preocupadas com o que aconteceu? São apenas papagaios de pirata que ouvem falar desse caso Celso Daniel de vez em quando, não tem ideia do que aconteceu e vêm aqui só falar o que ouviram por aí. Quando acusarem alguém da direita de algum crime, pergunta do caso Celso Daniel. Só que o caso já foi julgado em 2012. 5 pessoas já foram condenadas pelo assassinato. Já até cumpriram pena, algumas até já saíram por progressão de regime, já nem estão cumprindo pena mais, porque você cumpre um sexto em regime fechado, né? E esse caso foi investigado por 10 anos. Já se chegou a uma conclusão de que é um crime comum, mas só por causa dessas delações de Marcos Valério, sempre os conspiracionistas adoram, esse pessoal que acredita em terra plana, esse pessoal que acha que a Pepsi usa células de fetos abortados para fazer adoçante, esse pessoal adora uma conspiração. Aí eles toda hora vêm falar, mas e o Celso Daniel? Mas o que aconteceu? O caso já foi julgado em 2012, gente. Já foi julgado, as pessoas já foram condenadas e o caso já está resolvido há 7 anos. Até muitos condenados já saíram da cadeia. Então esse assunto só volta porque esse Marcos Valério tenta a todo custo um acordo de delação premiada porque ele teme que ele vá morrer dentro da prisão. Ele já está para fazer 60 anos e ele foi condenado a 40. Já foi espancado 4 vezes lá dentro e ele está vendo que ele não vai ter jeito, que ele não vai sair. Esse é o desespero dele. É só isso. O empresário que ele diz, ele cita nessa matéria da Isto É, como tendo passado um diálogo em que o Lula manda matar o Celso Daniel,
O próprio empresário, que cumpriu pena também, por envolvimento lá, já saiu. O cara falou, nunca existiu esse diálogo, nunca falei isso com ele. Ele está inventando isso para tentar fazer um acordo de delação premiada. Então, por favor, esqueçam o Celso Daniel. Infelizmente, ele foi assassinado em 2002. A justiça já analisou esse caso de 2002 até 2012 e a conclusão da Polícia Civil foi crime comum, tá bom? Então não voltem a falar nisso, respeitem a memória da família, respeitem a memória do Celso Daniel. Se vocês querem realmente saber o que aconteceu, vocês podem procurar aí, não fique usando isso como argumento de batalha ideológica, porque é esquerda, porque não sei o quê. Deixa o cara em paz, tá bom? O caso já foi julgado, as pessoas já foram condenadas, já até cumpriram pena, e se você vem aqui falar, e o Celso Daniel, se você realmente se importasse, você saberia disso. Você não sabe porque você não está nem aí. Você só quer usar isso de argumento que você ouviu em algum lugar e você fica papagueando aqui do outro lado só para ter algum argumento. Mas o caso já está encerrado há 7 anos. Valeu? Um grande abraço e eu já fui!